Olá, pessoal! Estamos começando mais um encontro com a língua portuguesa. E para iniciarmos, eu preciso que você pegue o seu material. Isso, você já sabe qual é, não é isso? Lápis, borracha, caderno para anotações, livro de português. E prepare aí o cantinho bem sossegado da sua casa para se acomodar e prestar atenção. Fizeram tudo isso? Estão prontos? Podemos começar? Nós vamos começar com uma história, isso mesmo. E ela se encontra aí no seu livro de português, na página 128. Isso mesmo, página 128. É onde está o texto que nós vamos ler hoje. Colocaram? Então, acompanhe a leitura. Olha. O sapateiro e os duendes. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto. Mas nem assim ele conseguia ganhar o suficiente para viver. Até que finalmente tudo que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos. Ele os cortou e deixou preparados para montar no dia seguinte, pretendendo acordar de manhã bem cedo para trabalhar. De manhã cedo, depois de dizer suas orações, preparava-se para fazer seu trabalho, quando, para seu grande espanto, ali estavam os sapatos, já prontos, sobre a mesa. O bom homem não sabia o que dizer ou pensar deste estranho acontecimento. Examinou o acabamento, não havia sequer um ponto falso no serviço. E era tão bem feito e preciso que parecia uma perfeita obra de arte. Naquele mesmo dia, apareceu um cliente e os sapatos agradaram-lhe. Agradaram-lhe tanto que teria pago um preço muito acima do normal por eles. E o pobre sapateiro, com o dinheiro, comprou couro suficiente para fazer mais 2 pares. Naquela noite, cortou o couro e não foi para a cama. E não foi para a cama tarde porque pretendia acordar e começar cedo o trabalho no dia seguinte. Mas foi-lhe poupado todo o trabalho, pois quando acordou pela manhã, o trabalho já estava feito e acabado. Vieram então compradores que pagaram generosamente por seus produtos, de modo que ele pôde comprar couro suficiente para mais 4 pares. Ele, novamente, cortou o couro suficiente para mais 4 pares e, acabado, e à noite encontrou o serviço acabado pela manhã. Olha, à noite ele cortou 4 couro suficiente para 4 pares de sapato. Pela manhã, o serviço estava todo acabado. Como antes, como havia acontecido nos outros dias. E assim foi durante algum tempo. O que era deixado preparado à noite estava sempre pronto ao nascer do dia. E o bom homem prosperou novamente. Certa noite, perto do Natal, quando ele e a mulher estavam sentados perto do fogo conversando, ele lhe disse: "Gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim." A esposa gostou da ideia. Eles deixaram, então, uma lâmpada ardendo e se esconderam no canto do quarto, por trás de uma cortina, para observar o que iria acontecer. Quando deu a meia-noite, apareceu 2 anõezinhos, nus, que se sentaram na bancada do sapateiro, pegaram o couro cortado e começaram a preguear com seus dedinhos, costurando, martelando e
remendando com tal rapidez que deixaram o sapateiro boquiaberto de admiração. O sapateiro não conseguia despregar os olhos do que via. E prosseguiram no trabalho até terminá-lo, deixando os sapatos prontos para uso em cima da mesa. Isso foi muito antes do sol nascer. Logo depois, eles sumiram. Sumiram depressa, como um raio. No dia seguinte, a esposa disse ao sapateiro: esses homenzinhos nos deixaram ricos e devemos ser gratos a eles, prestando-lhes algum serviço em troca. Sabe do mais? Vou fazer uma camisa para cada um, e um casaco, e um colete, e um par de calças, tudo em troca. Você fará para cada um deles um par de sapatinhos. Por volta da meia-noite, os anões apareceram e iam sentar-se para fazer seu trabalho, como de costume. Quando viram as roupas colocadas para eles, o que os deixou alegres e muito satisfeitos. Vestiram-se então. Num piscar de olhos, dançaram, deram cambalhotas e saltitaram na maior alegria, até que finalmente saíram dançando pela porta para o gramado. E o sapateiro nunca mais o viu, mas enquanto viveu, tudo correu bem para ele desde aquela época. O sapateiro e os duendes. Gostaram da história? Gostaram mesmo? Ela falava sobre o que mesmo? Isso, falava sobre o sapateiro pobre que foi ajudado por quem? Pelos anões. E aí ele voltou o quê? A prosperar muito bem. Ele estava perdendo tudo que ele tinha e restou-lhe muito pouco, mas com a ajuda dos anõezinhos, ele foi prosperando e conseguiu recuperar tudo aquilo que ele tinha e prosperar muito na vida. Olha, e quais eram os personagens mesmo do texto? O sapateiro, quem mais? A esposa do sapateiro, quem mais? E os anõezinhos, que eram os duendes que aparecem na história. O sapateiro, ele era honesto ou desonesto? Honesto, muito bem. Ele era grato ou ele foi ingrato com os anõezinhos? Grato, muito bem. E os anõezinhos foram bondosos ou não com ele? Bondosos. Eles gostavam de caprichar no que fazia? Sim, muito bem. Tanto que fez o sapateiro prosperar pela qualidade do que eles faziam. E agora, olha, neste nosso texto aí, tem um elemento que é um elemento mágico, que de verdade não existe. E que elemento é esse? Os anõezinhos, que são quem? Os duendes sapateiros, muito bem. Os anõezinhos que representam aí os duendes sapateiros. E agora, ó, esses anõezinhos, eles fizeram uma transformação na vida do sapateiro. E qual foi a transformação? Muito bem, eles costuravam perfeitamente os sapatos para o sapateiro, que assim podia vendê-los e assim voltou a prosperar na sua vida financeira. Agora, ó, nesse texto, nós temos aí muitas palavras interessantes, não é isso? Nós temos a palavra sapateiro, sapateiro. Nós temos mais que palavras? Duendes. Quem
sabe me dizer mais uma palavra aí do texto? Homem. Muito bem. Então, vamos ver aqui essas palavrinhas. Primeiro, vamos observar a palavra sapateiro. A palavra sapateiro tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Quais são as letras que aparecem repetidas? Muito bem. A vogal A, ela aparece, ó, 2 vezes. E quais são as vogais que estão presentes na palavra sapateiro? A, E, I e O. E qual é a única vogal que não aparece? U, muito bem, ó. 1, 2, 3, 4. A quinta vogal, a U, não aparece aí. Quais são as consoantes da palavrinha? O S, o P e o T. Muito bem. São 3 consoantes. Vamos agora observar a palavra duende? Vamos lá. Palavrinha duende, começa com que letra? D, muito bem. E termina com qual letra? S, muito bem. Tem alguma consoante aí que aparece 2 vezes? Sim, a D. Olha ela aqui. 1, 2. 2 vezes aparece a letrinha do M. Vamos observar agora a palavra homem? Vamos lá. Começa com que letra? H. Muito bem. Mas, ó, preste atenção na pronúncia da palavra homem. 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 Vocês ouviram o que som inicial? Da letra O. Muito bem, o som que é representado pela letra O. E vocês sabem por que isso acontece? Isso porque a letrinha H, ela não possui som. Quando ela está no início das palavras, o som que vai ecoar no início é o som da vogal que está ao lado dela. E ela, aqui no início da palavra, ela marca a etimologia da palavra, que é a origem. Ela marca de onde essa palavra se originou. Ela vem mostrar pra gente a origem da palavra. Então, a letra H não tem som. Quando ela está no início da palavra, o que nós vamos ouvir é o som da vogal que estiver posterior a ela. Nesse caso aqui foi a vogal O. Então, quando a gente pronuncia a palavra, o que sai de início é o som da vogal O. Certo? Então, agora que já vimos essas curiosidades sobre essas palavrinhas aqui que retiramos do texto, vocês sabem a que gênero textual esse textinho aí pertence? Conto, muito bem. É um conto. E ó, os contos, eles possuem que características? Vocês sabem? Isso. Os contos, eles, ó, predomina nele seres e acontecimentos da ficção, que nesse caso aí do nosso texto foi o quê? A presença dos duendes costureiros. Ó, os seres eram os duendes, é algo fictício, que só existe na imaginação, não existe de fato, de verdade. E o que eles faziam? Apareciam à noite para costurar. Então, era algo fictício. Vai possuir um narrador, que é aquele que conta a história. Vai ter os personagens, vai ter um enredo, apresentar um ponto de vista, tempo, espaço. Os contos, eles são narrativas bem curtas e geralmente nos apresentam uma situação, problema. Que nesse caso aqui, qual foi a situação que nos foi apresentada? Isso, a do sapateiro, que estava vivendo um momento de conflito financeiro. Ele não estava conseguindo prosperar na sua vida financeira como sapateiro. E aí,
todo esse enredo veio mostrar a situação e como finalizou essa situação. Então, os contos, eles são narrativas bem curtas. Tem o narrador, que é aquele que conta a história, e tem os personagens, que são aqueles que vivenciam a história. Vai apresentar um conflito, ou seja, uma situação, problema. Vai ter seres e acontecimentos que serão fictícios, ou seja, é fantasia, é algo da imaginação. Todas as vezes que vocês veem um texto com essas características, esses textos, eles se enquadram no gênero textual conto, certo? Então, os contos possuem essas características. E para vocês exercitarem, vocês podem ver na página 131, logo após os contos, tudo que nós já falamos aqui de forma oral. Agora, vamos à página 134 do livro de vocês. Vamos falar sobre sinônimos e antônimo. Vocês sabem o que é sinônimo? E aí agora? Quem sabe o que é sinônimo? Hein? Isso, os sinônimos são as palavrinhas que possuem o sentido semelhante. E antônimo? Isso, o antônimo já vai ser o contrário do sinônimo. Antônimos são palavrinhas que possuem o sentido contrário. Exemplo: cedo. O contrário de cedo vai ser o quê? Tarde. Isso aqui, nós falamos que isso aqui são antônimos. São as palavrinhas que têm o sentido contrário, sentido oposto, certo? Palavras de sentido oposto são chamadas de antônimos. Já as palavrinhas com sentido semelhante recebem o nome de sinônimo. Então, qual seria o sinônimo de cedo? Pela manhã. Se eu falo cedo, ó, logo cedo. Então, uma palavrinha que vai ter um sentido semelhante a ela vai ser pela manhã. Ou se eu falo manhãzinha, aí eu já vou saber que é cedo. Quando alguém fala pra você assim, manhãzinha, vamos para tal lugar, mãe de manhãzinha. Aí você já sabe o quê? Que é cedo. Então, cedo pode ser sinônimo de pela manhã. E para quê? Eu posso usar essas palavras que são sinônimos. As palavras que são sinônimas, elas podem ser utilizadas para evitar a repetição da mesma palavra várias vezes em um texto. Se eu estou falando sobre algo bonito no texto, eu não preciso repetir no meu texto várias vezes a palavra bonito. Eu posso utilizar a palavra belo para substituir a palavra bonito. Então, eu posso pegar as várias palavras que nós temos na língua portuguesa e que possuem o sentido semelhante e utilizar no meu texto, substituindo assim as palavras para que elas o meu texto não fique cansativo, com a mesma palavra sendo repetida várias vezes. Então, esse é o sentido de utilizar palavras que são sinônimos. Agora, para saber se vocês aprenderam, qual é o antônimo de alto? Baixo. Muito bem. Baixo. Alto, baixo. São antônimos. Por que são antônimos? São ao contrário. Alto, baixo. Contrário. Entenderam? E
E agora, eu quero que para vocês exercitem essas questões sobre antônimo e sinônimo, que vocês respondam o exercício que tá na página 134 e 135, tá certo? Lembrando-se sempre que sinônimos são palavrinhas que possuem sentido semelhante. Já antônimos são palavrinhas que possuem sentido contrário. E nós utilizamos os sinônimos para evitar repetição da mesma palavra em um curto espaço no texto, certo? Quando eu estou construindo meu texto, para não repetir a mesma palavra várias vezes, eu vou buscando as palavrinhas que são sinônimos e vou substituindo. E assim o meu texto ganha uma harmonia, fica mais bonito, tanto visualmente que não vai cansar estar vendo ali naquele texto a mesma palavrinha, quanto também para a limpeza da leitura quando a gente está fazendo, certo? Então, exercitem aí, páginas 134 e 135. Exercitem e vamos ficar por aqui. Mas no próximo encontro eu aguardo vocês. Beijos virtuais!